Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. João capítulo 11, por gentileza. Este é um texto longo, mas eu entendo a necessidade de ler toda esta passagem para compreendermos este último milagre público de Jesus. João capítulo 11, está escrito o seguinte: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? E lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora! Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, um sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. De sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu com os discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo, a fim de o prenderem. Bom, amados, eu gostaria de, à luz desse texto, conversar com vocês sobre o seguinte tema: se Deus nos ama, por que sofremos? Se Deus nos ama, por que sofremos? Bom, este é o último milagre público de Jesus, aliás, o maior milagre público de Jesus. Foi realizado na semana anterior à prisão de Jesus e à sua paixão e à sua morte. Esse milagre, ele encerra muitas e importantes lições para nós. E, à guisa de introdução, eu quero dizer para vocês que as crises da vida, elas vêm e elas são inevitáveis. Lázaro, mesmo sendo amigo de Jesus, amado por Jesus, ficou doente, piorou e passou momentos dificílimos. Mas as crises não só são inevitáveis, elas podem também aumentar. Os problemas, quando vêm em pencas, vêm no pacote todo. Porque agora Lázaro não só está doente, ele está piorando e morreu. Às vezes nós vivemos esse tipo de crise, sendo crentes, sendo servos de Deus, passamos momentos difíceis, enfrentamos enfermidade, choramos a dor do luto, e não foi diferente com aquela família. Eles eram crentes, eles amavam Jesus, Jesus os amava, mas eles estão enfrentando um problema, e o problema não se resolve, e eles clamam e pedem socorro e ajuda, e o problema se agrava, e para eles a situação já estava como que sem mais solução. E o que acontece quando você passa por um problema? A angústia aumenta, a dor aumenta, o sofrimento aumenta. E eu fico imaginando que aquela família vive o drama de não só enfrentar a enfermidade de Lázaro, mas de enfrentar também a situação de Jesus não comparecer para resolver o problema deles. E aí a gente começa a olhar pelas lentes do retrovisor. Se o Senhor estivesse aqui, não teria acontecido isso. Se o Senhor tivesse agido no tempo certo, esse problema não teria chegado onde chegou. Era a situação dos caminhantes de Emaús. Nós esperávamos que fosse ele, que fosse redimir a Israel, mas agora já não tem mais jeito, agora o caldo entornou, agora o problema não tem mais saída, não tem mais solução. Essa é a crise instalada aqui no texto. Bom, dito isso,
Eu quero então olhar para esse texto e tirar daqui algumas lições para o nosso ensino nesta noite. A primeira lição que esse texto nos ensina é como conjugar o amor de Deus com as grandes tensões que nós enfrentamos na vida. Primeiro, como conciliar o amor de Jesus com o nosso sofrimento. Olha o versículo 3 comigo, está escrito aí: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Essa família era amada por Jesus. Jesus amava a Lázaro, a Marta e a Maria, mas Lázaro ficou doente. Por que Jesus permitiu que eu ficasse doente? Por que Jesus não o curou à distância? Por que Jesus não chegou quando as irmãs esperavam que ele chegasse? É um grande mistério para nós. Por que um crente enfrenta um câncer? Por que um crente ora e jejua e chora e clama e ora e o problema se agrava? Por que um crente perde o emprego, fecha a empresa? Por que o sofrimento bate à nossa porta? Notem vocês que Marta e Maria fizeram a coisa certa. Elas buscaram ajuda em Jesus. Elas enviaram um mensageiro onde Jesus estava para dizer: olha, está enfermo aquele a quem amas, corre para cá, vem depressa, nós precisamos de ajuda. Elas recorreram à pessoa certa, na hora certa, tempestiva, agiram sem demora. Mas mais do que isso, elas buscaram ajuda na base certa. Olha aí a informação que elas dão para Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Elas não disseram: Senhor, aquele que te ama está doente. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Não precisa falar mais nada. Não precisa dizer: cancela a tua agenda aí, corre para cá. Quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Então, buscaram a pessoa certa, buscaram na base certa. Mas o problema não se resolve. Talvez a pergunta que você faça é essa: por que Jesus não curou Por que Jesus não curou Lázaro à distância? Ele fez outras curas assim, ele tinha poder para fazê-lo. Ele podia ter dito ao emissário: olha, vai lá, está resolvido o problema. Lázaro está curado. E ele daria uma ordem. Para ele não tem tempo, para ele não tem distância, para ele não tem geografia, para ele não tem fuso horário. Ele tem todo o poder. Apesar de ele amar esta família, o problema não é resolvido no tempo que a coisa era esperada que acontecesse. Tanto é fato, dê uma olhadinha no verso 37 comigo aí. Olha o que os judeus pensaram sobre a situação. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Eu estava pregando esta semana passada, lá no interior do Mato Grosso, na cidade de Solíder. E achei curioso que tinha uma família aqui de São Paulo que estava lá, e ela disse que tinha muita vontade de me encontrar, e foi me encontrar justamente lá e tinha um testemunho a dar. Ela disse que estava magoada com Deus, muito magoada com Deus, porque a irmã mais velha sofreu uma enfermidade grave e veio a óbito. E ela ficou muito magoada porque ela achou que Deus não podia fazer aquilo com ela. Na teologia que ela tinha aprendido, o crente verdadeiro não enfrenta um problema desse. Se ele é crente, não vai ter problema. Se é crente, não vai ter doença que vai derrubar o cidadão. Então ela ficou muito aborrecida, muito magoada. E ela então disse que ouviu uma mensagem aqui da igreja de Pinheiros, que eu havia pregado, tratando dessa matéria. Que Deus não nos dá imunidade. Você é crente, você é filho de Deus, você vai morar no céu, você tem seu nome no livro da vida, o Espírito Santo habita em você, mas você não é poupado de sofrimento, não. Você fica doente, você bate carro, você perde emprego, você chora a dor do luto, você morre. E esta mensagem, ela diz, curou a alma dela, restaurou a vida dela. Esse é o problema aqui. Os judeus estão perguntando: mas por que ele não podia ter curado o Lázaro? Por que ele não curou? Por que você orou e a resposta não veio?
Esse é o grande drama que essa família está vivendo, que os judeus estão vivendo. A pergunta é, se ele me ama, por que eu sofro? Ele não tem poder para me livrar do sofrimento? Ele não tem poder para me livrar do vírus? Ele não tem poder para me livrar do Covid? Ele não tem poder para me livrar de um acidente? Ele não tem poder para me livrar da morte? Ele não tem poder para me dar a folga e sossego e descanso das lutas da vida? Por que ele não faz? É o questionamento. O grande aspecto, meus amados irmãos, é que nós não temos, de fato, imunidades especiais. Se você ler a história, você vai ver que os próprios discípulos de Jesus, aqueles que foram chamados de apóstolos, todos eles morreram martirizados, exceto João, que foi banido para uma colônia penal na sua velhice. Então, o fato de que o sofrimento nos atinja não é contraditório à verdade magna de que Deus ama você. Deus ama você. Mas eles estão enfrentando um segundo problema. Não é conjugar apenas o amor de Jesus com o sofrimento. Agora estão com o problema de conciliar a necessidade com a demora. Porque Marta envia um emissário onde Jesus estava, e de onde Marta morava para onde Jesus estava, eram 32 quilômetros. E significa que era um dia de viagem de um emissário. E aí diz o texto que o emissário vai e dá o recado. E Jesus manda o seguinte recado de volta: esta enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. Mas aí um fato muito curioso começa a acontecer. Porque notem vocês, prestem bem atenção, quando o emissário foi embora, Jesus disse para os seus discípulos assim: o Lázaro adormeceu. Então você está dormindo, está tranquilo. Não, eu estou falando que ele morreu. E aí diz a Bíblia que Jesus fica mais 2 dias no local. Então, o cidadão gastou um dia para ir, mais 2 dias Jesus fica, no 4º dia Jesus vai. Quando chega lá, o Lázaro está sepultado há quanto tempo? 4 dias. Qual a conclusão que você chegou? Que no dia que o emissário saiu da casa de Marta, o Lázaro morreu. Naquela época se sepultava no mesmo dia. Morreu e foi sepultado. A grande pergunta é por que Jesus esperou 4 dias para ir? Porque se ele não foi para curar, pelo menos podia ir para consolar. A nossa cultura brasileira é muito interessante, né? Às vezes tem uma pessoa querida, sua doente, e você não vai lá. Não vai visitar, não vai orar. E aí você recebe um telefone, até um parente, né? Você recebe um telefone 3 horas da manhã, fulano morreu, aí você sai desesperado. Mas agora não precisa sair tão desesperado, o cara já morreu. Eu acho que o problema é de consciência, sabe? Aí Jesus fica mais 2 dias, ao todo 4 dias. Por que ele espera até 4 dias? Será que Jesus demorou mesmo? Será que Jesus chegou atrasado mesmo? Deixa eu lhe dizer, Jesus não chega atrasado. Como dizia a música lá da Cassiane, até quando ele fica em silêncio, ele está o quê? Trabalhando. Então ele esperou até o 4º dia por uma razão muito simples. Havia uma crença dos rabinos judaicos de que um morto podia ressuscitar. Até o 3º dia, pela instrumentalidade de um homem de Deus, como aconteceu com Elias, com Eliseu. Porém, na crença deles, no pacote religioso deles, a partir do 4º dia, esse milagre não poderia ser operado por nenhum ser humano, por mais consagrado que fosse, senão pelo próprio Deus. E Jesus espera até o 4º dia, para que a nação de Israel, nas vésperas da Páscoa, onde ele seria preso, crucificado, para ressuscitar o 3º dia, se rendesse à verdade magna de que ele não era apenas um grande homem, ele era o próprio Deus entre os homens. Então, quando ele parece demorar, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Entenda isso. Eu fico olhando, por exemplo, que esse fenômeno não aconteceu só com Marta e Maria, não. Você pega os discípulos no Mar da Galileia, quando eles estão enfrentando uma tempestade,
e Jesus está dormindo, eles chegam lá e acordam Jesus com tom de censura: mestre, não te importas que pereçamos? Não vai agir logo não? Não vais fazer nada não? Ou pense comigo em algumas cenas, quando Deus promete a Abraão e Sara um descendente, um filho. Abraão está com 75 anos, a Sara 65, e eles esperam 25 anos. Será que Deus esqueceu? Será que Deus não se importa? Será que Deus perdeu o controle da situação? Por que Deus esperou até Abraão chegar aos 99 anos para o menino nascer com Abraão com 100 anos? Para provar uma coisa: quando o homem chega no final dos seus recursos, Deus age, para todo mundo ficar sabendo que não tem trabalho humano aí, é obra divina, é milagre de Deus. Eu fico imaginando, por exemplo, a situação do Jairo, quando chegou a notícia na casa dele: não incomodes mais o mestre, a tua filha morreu, agora não adianta mais. Jesus lá: Jairo, não tenhas medo, crê somente. Então, a demora de Jesus, irmãos, não é porque ele está indiferente ou longe, é porque ele está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Marta enfrentou 3 provas aqui. Primeira prova, a ausência de Jesus. A segunda prova, a demora de Jesus. A terceira prova, a morte do irmão. Mas tudo isso estava planejado rigorosamente na agenda de Jesus, para que nele fosse manifestado a glória de Deus. Naquele milagre fosse manifestado a glória de Deus. Mas há um terceiro problema aqui. É como conciliar o nosso tempo cronos com o tempo de Jesus, o kairós de Jesus. Olha aí comigo o versículo 14. Primeiramente vamos olhar o versículo 6. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha o 14 comigo. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. O 15. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. O que significa isso, meus amados irmãos? Nós temos um tempo, nosso tempo é medido no relógio. E hoje quase que eu perco o culto da manhã. Depois de 21 anos, um relógio me para. E eu falei para minha esposa cedo, hoje nós vamos mais cedo, o pastor Ival não está aí, vamos chegar bem cedo. E eu estou lá estudando, e aí eu olhei no relógio, 7h05. Ela está tranquilo. Ela me cutucou e falou: você quer chegar mais cedo? É 7h40. Eu tomei um susto, falei: meu Deus, perdemos a hora do culto. Se o trânsito estiver livre, eu chego atrasado. Então nós temos um cronos. Nesse cronos nosso, marcado por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios, a gente tem pressa. Mas o tempo oportuno de Deus não é o nosso tempo. Deus tem o seu tempo. Se você ler atentamente os evangelhos, Jesus tratou da sua hora. Quando Maria pediu para ele, fala: estão sem vinho aí na festa. Mulher, não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Ele tem uma hora. É a hora de Deus, é o kairós de Deus, é o tempo oportuno de Deus de agir. Eu fico olhando, por exemplo, a história da Ana. Ela queria ser mãe, e ela orou, e ela chorou, e o tempo passou, e Deus estava preparando Ana para ser a mãe do maior profeta daquela geração. Eu fico olhando a história do José. Ele pediu para sair da cadeia, e Deus deixou o cara mais lá 2 anos. Por quê? Porque Deus tinha a hora certa para sair da cadeia e sentar-se na cadeira do trono. O Davi foi ungido rei de Israel, mas teve que se matricular na escola do quebrantamento, para depois assentar no trono, para não ser um Saul II. Deus tem um tempo certo de agir. Eu olho o relato, por exemplo, do Natal, eu fico impressionado, porque quando Jesus chega na casa da Isabel, a mulher já está velha demais para ser mãe, parece que chegou atrasado. Aí vai na casa da Maria, a menina nem casou ainda, parece que é cedo demais para conceber. Não, ele não chegou nem adiantado numa, nem atrasado na outra, ele chega no tempo de Deus, no kairós de Deus. Mas há uma segunda lição nesse texto, irmãos. O amor de Deus é manifestado na poderosa manifestação de Jesus. Quando Jesus chega lá em Betânia, antes de Marta falar assim, Shalom, para Jesus, bom dia,
paz do Senhor, graça e paz. Eu não sei qual foi a saudação, mas a saudação na época era shalom. Ela foi logo despejando a mágoa dela. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Conjugou o verbo no passado. Ô Marta, o teu irmão há de ressurgir. Ela diz, é claro que eu sei disso, eu sou crente. Ele vai ressurgir no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí diz, não Marta, eu não fui, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Eu não sou o grande eu era, eu não sou o grande eu serei, eu sou o que sou, eu ajo agora, o meu tempo é hoje. Quantas vezes, meus irmãos, a gente fica ou no passado ou no futuro? Seu problema é o mesmo de Marta e o meu também. A gente não tem dúvida de que Jesus fez milagre. Quem tem? Só os liberais não acreditam nos milagres. Quem tem dúvida que fará milagres no futuro? A Bíblia está cheia de exemplos disso. Seu problema, como o de Marta, é crer que ele faz hoje, agora. Qual o seu problema? Qual a sua causa? Impossível. Se creres, verás a glória de Deus. Mas vejam vocês, um outro aspecto maravilhoso do texto. Versículo 35, quando Jesus pergunta para Maria assim, e os judeus que estavam perto, onde o puseste? Onde o sepultaste? E aí levaram Jesus à gruta onde ele foi sepultado. Se você for um dia a Belém, ou melhor a Betânia, vá lá. Você tem que descer alguns degraus, é uma gruta mesmo, cavada em rocha. Não é uma sepultura assim que você cava 7 palmos, joga terra, ou bota numa gaveta e fecha com cimento, não. Então, quando Jesus vê a cena, diz o texto, Jesus chorou. O que significa Jesus chorou? Significa que ele não é o Deus distante dos deístas, que ele não é o Deus, amados irmãos, impessoal dos panteístas, que ele não é o Deus bonachão dos epicureus, que ele não é o Deus fatalista dos estoicos, que ele não é o Deus xerife dos fariseus, ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus que se importa, Ele é o Deus que sente, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que está com você, Ele sente a sua dor, Ele chora a sua lágrima, Ele é o Deus que se identifica conosco nas nossas lutas, nas nossas dores. Ele sabe o que é a dor de um sem-teto, porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele sabe o que é a dor da pobreza, porque ele precisou de um animalzinho emprestado, ele precisou de um barco emprestado, ele precisou até de um túmulo emprestado. Ele sabe o que é a dor da perseguição, porque ele foi perseguido pelo seu povo e pelos romanos. Ele sabe o que é a dor do abandono, porque ele foi abandonado até pelos seus discípulos. Ele sabe o que é a dor da humilhação, porque foi cuspido no rosto, estapearam o seu rosto. Ele sabe o que é a dor da enfermidade, porque ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele sabe o que é a dor da própria morte, porque ele morreu pelos seus, pelos meus, pelos nossos pecados. Ele se identifica conosco. Mas, notem vocês, ainda que ele vai às profundezas da dor para se identificar conosco. Há um fato muito curioso na história do Titanic. A revista National Geographic, ela fez alguns estudos e durante 7 anos ela começou a trabalhar isso para descobrir onde estava o Titanic, a 3.500 metros de profundidade, para fotografar a carcaça daquele que foi o maior navio até então. E eles fizeram essas pesquisas todas a partir de 1985, o fotógrafo Emery Christophe. E esses preparativos só chegaram ao final em 1991, com a ajuda de cientistas e cinegrafistas. E então, esse jornalista, ele publicou nessa revista famosa as fotografias em 1981, tiradas lá a 3.500 metros. E a manchete que se estampou foi esta: até que ponto chega um fotógrafo da Geographic para obter uma foto perfeita? Até que ponto?
Talvez a nossa pergunta é hoje: até que ponto Deus revelou a você o seu amor? A ponto do Filho de Deus se fazer carne e chorar por você, e chorar com você, e ir às últimas consequências, morrer na cruz pelos seus pecados. Quem pode dar essa resposta? Até que ponto? Mas Jesus não excluiu a participação humana também em face da sua intervenção milagrosa. Isso é outra coisa maravilhosa. Porque Jesus chega na beira do túmulo e dá uma ordem para as pessoas assim: tirai a pedra, tirai a pedra. Tem coisa que ele faz, só ele faz. Tem coisa que você pode fazer e ele não vai fazer no seu lugar. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Tirai a pedra. É curioso que Marta logo interferiu: Senhor, já cheira mal, o senhor não deve fazer isso. Eu acho que agora fazer isso é muito complicado. Tem coisas na nossa vida que a gente não quer mexer. Tem pedras no nosso passado que a gente não quer revirar. Revirar pedras do passado pode trazer à tona muita dor, até mesmo mau cheiro. E a gente não quer reviver isso, a gente não quer sofrer isso de novo, não quer trazer à memória lembranças amargas. Senhor, é melhor deixar do jeito que está. Já cheira mal. Aliás, Jesus já está fazendo 4 dias, agora não tem jeito mesmo. E Jesus intervém: Martas, não já te disse que se creres verás a glória de Deus? E diz o texto que Jesus então chega, tirada a pedra. O que vem de lá de dentro? Depois de 4 dias? Um mau cheiro. Talvez alguns tapassem o nariz, talvez outros saíssem chocados. E diz que Jesus ergue os olhos aos céus e diz: graças te dou, ó Pai, porque me ouviste. Aliás, sempre me ouves. Por que Jesus está fazendo isto? Ele está na reta final da cruz. Ele sabe que o clima é tão tenso que a última aparição que ele fez lá na Judéia, em Jerusalém, eles queriam apedrejá-lo. Ele sabe que a situação é tão dramática que quando ele falou para os seus discípulos: vamos lá, os discípulos: Senhor, mas da última vez que nós estivemos lá na Judéia, eles queriam te matar, o Senhor vai voltar para lá, eles vão te apedrejar, queriam te apedrejar, agora vão te apedrejar. Aí Tomé falou: vamos com ele, para nós morrermos com ele. Deu um senso de Marte no Tomé, falou: vamos junto para morrer com ele. Quando Jesus chega em Betânia, ele não chega assim, aparecendo no meio de todo mundo, não. Ele chegou num lugar escondido. Foi Marta que foi lá no lugar escondido falar com ele. Marta sai de forma escondida e fala para Maria no pé de ouvido: o mestre chegou e te chama. E ela saiu de fininho para encontrar com ele lá no local em que ele estava. Ele não entrou publicamente. Quando Jesus pergunta: onde o puseste? Aí sim, ele se apresenta publicamente. Sabendo de uma coisa: naquele momento ele haveria de operar o maior milagre público dele, para que não só os seus discípulos crescem nele, não só Marta cresce nele, mas muitos judeus que ainda não acreditavam nele, crescem nele. E é este milagre que ele vai fazer para despertar a fé daquelas pessoas. Porque os milagres de Jesus foram propositais, meus irmãos. Quando, por exemplo, ele multiplicou pães e peixes, estava querendo dizer: eu sou o pão da vida. Quando ele abriu os olhos aos cegos, ele estava querendo ensinar: eu sou a luz do mundo. Quando ele ressuscitou Lázaro, ele estava querendo dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Os milagres de Jesus são todos pedagógicos, eles não eram um fim em si mesmo, eles apontavam para uma verdade espiritual maior e mais profunda e com consequências eternas. Pois bem, amados, então, me permita dizer uma coisa. Jesus disse assim: desatai-o e deixai-o ir. Foi interessante que o Lázaro sai do túmulo. Ele escuta a voz dele, porque até morto escuta a voz de Jesus, e um dia todos os mortos ouvirão a sua voz, sairão dos túmulos. Mas o camarada saiu amarrado. Jesus: desatai-o, deixai-o ir. É preciso tirar algumas ataduras, viu, gente? Algumas amarras da morte. Você tirar, viu? Para você ficar livre.
para você voltar à vida. Não combina mais, se você está vivo, ataduras da morte. Não combina mais, então tira. Mas aí eu quero concluir, dizendo que o amor de Deus é manifesto no sublime propósito de Jesus, e 3 propósitos são declarados aqui. Primeiro propósito é a glória de Deus. Olha o versículo 4 comigo. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Tudo que Jesus fazia e tudo que você e eu fazemos deve ser para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esta enfermidade era para a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro era para a glória de Deus. E isso estava como grande vetor do ministério de Jesus. Segundo propósito, o despertamento da fé. Por favor, olha comigo o versículo 15. Olha aí. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Está falando para quem? Para os discípulos. Os próprios discípulos tinham ainda necessidade de fazer reparo na sua crença, um refinamento na sua fé. E Jesus está dizendo o seguinte: eu me alegro por não ter estado lá para curar o Lázaro, ou mesmo para ressuscitá-lo logo depois que ele morreu. Eu me alegro porque ressuscitar o Lázaro depois de 4 dias é um milagre tão extraordinário que nenhum homem, por mais piedoso, poderia ser o seu protagonista. Só o próprio Deus. E eu me alegro porque isso vai gerar fé no coração de vocês. Mas olha ainda comigo, por favor, o versículo 42. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Qual o propósito dele? Ao ressuscitar Lázaro e permitir aquela situação toda, chegar àquele ponto, para que todas aquelas pessoas pudessem crer nele. Qual era o propósito? Salvação. Salvação. Olha o versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Creram nele. Então o propósito foi alcançado. Salvação para muita gente. Louvado seja Deus. O propósito é a glória de Deus e o propósito é a salvação dos perdidos. Ou o fortalecimento da fé dos discípulos. Mas finalmente, qual foi o propósito, meus amados? Foi a morte de Jesus. Olha comigo o versículo 8, por favor. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te e voltas para lá? Olha o verso 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós, para morrermos com ele. Olha o versículo 46, por gentileza. Outros, porém, foram ter com os fariseus, uns creram, outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Olha agora o versículo 53. Desde aquele dia resolveram matá-lo. Então preste atenção nisso. Jesus sabia que estava indo para Jerusalém. Foi nesta semana agora que está começando a Páscoa. Ele já tinha alertado para os seus discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes para ser crucificado. Ele sabia que ao fazer esse milagre, 2 reações teria. Uma delas, muitos creriam, outros o denunciariam. E ao ser denunciado por essas pessoas, aos fariseus, aos membros do Sinédrio, há uma ordem dada pelo Sinédrio: fiquem de butuca, fiquem de olho, vigiem. Se ele aparecer na festa, nos avise, nós vamos prendê-lo e vamos matá-lo. Ele tem consciência disso, ele sabe disso.
Mas para cuidar de você, para consolar você, para trazer resposta para você, para trazer vida para você, Ele não tem nenhuma postura de contornar o caminho da cruz. Ele vai decididamente para a cruz, enfrentando a morte, por amor a você, por amor a mim, por amor a nós. Esse era o propósito dele. Então eu quero só concluir e dizer o seguinte para você. Você está sofrendo? Tranquilo. Ele ama você. Duvida não. Se Ele está permitindo você sofrer, calma lá, calma. Ele está trabalhando. E Ele vai chegar na hora certa. E Ele tem a solução. Ele tem a resposta. E se você crer, você também verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos colocar a nossa vida diante dEle. Meus amados, talvez você e eu viemos aqui hoje com alguns questionamentos no nosso coração. A vida é o vive em cores. A vida não é um ensaio. E às vezes a gente passa por situações difíceis. Não é fácil lidar com o problema de enfermidade, não é fácil. Nós temos alguns irmãos doentes, membros da nossa família doentes. Às vezes um problema emocional, às vezes um problema espiritual, às vezes um problema lá na sua casa, no seu casamento, às vezes um problema com seus filhos, às vezes um problema financeiro, às vezes uma crise que você só tem, você e Deus, você não conta isso para ninguém. Mas o Senhor Jesus está aqui hoje. Talvez você e hoje e eu possamos dar um recadinho assim: ô Senhor, está enfermo aquele quem amas. Senhor, olha aqui, ó, tu me amas e eu estou passando uma luta. Tem madrugada que eu não durmo, tem noite que parece que não vai amanhecer mais. Então, Senhor, olha para mim. Volta o teu rosto para mim. Passa lá em casa. Vem me visitar, Senhor. Se ele estiver demorando, calma. Ele sabe a hora certa de chegar. Ele não chega atrasado, não. Ele chega no cronos, não do homem, mas no kairos de Deus. Então coloca a sua vida diante de Deus e vamos orar. Senhor Deus, nós te adoramos porque o Senhor Jesus é o grande Emanuel, o Deus conosco, aquele que sente a nossa dor, que chora a nossa lágrima, aquele que sabe o que é sofrer, varão de dores. E por amor de nós, Ele foi à cruz. Por amor de nós, Ele sofreu. E para remir-nos do pecado, Ele morreu. E para marcar a nossa justificação, Ele ressuscitou. E Ele está à tua destra. E Ele é o nosso grande sumo sacerdote, nos ensinou que quando a gente estiver passando por uma grande angústia, por um grande aperto, a gente pode socorrer e buscar o seu socorro, e buscar a sua ajuda, e Ele vai nos ajudar. Ó Senhor, em nome de Jesus, agora traz paz ao coração daqueles que estão aflitos nessa noite. Traz bálsamo para aqueles que estão machucados e feridos, traz cura para aqueles que estão enfermos, traz consolo para aqueles que estão tristes, traz saúde para aqueles que estão doentes, traz resposta para aqueles que estão confusos. Em nome do Senhor, ó Deus, estende a tua mão e manifesta o teu poder. Nós oramos confiados na tua bondade e na tua graça, em nome de Jesus. Amém. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.